A gente vai conhecer a história da Cristiane, que sofreu um aneurisma cerebral. É grave e precisa de socorro imediato. Vamos ver. A vida da Cristiane sempre foi dedicada ao trabalho. Nos últimos anos, depois de criar a própria marca de roupas, os dias passavam ainda mais rápido entre criações e balanços financeiros. Até que uma dor a fez parar completamente. Senti meu pescoço fica meio duro, sabe? Quando eu senti que o meu corpo estava ficando duro, porque eu não conseguia mexer a cabeça, eu levantei, a primeira reação foi levantar para ver se eu conseguia me movimentar, e aí eu já caí. A dor que a levou ao chão foi provocada pelo rompimento de um aneurisma cerebral que a Cristiane não sabia que tinha. Uma das sensações mais impressionantes para mim foi, além da dor insuportável, ver tudo que estava acontecendo à minha volta e não conseguir me comunicar. A única coisa que eu pensava é que eu não podia dormir. O socorro imediato foi fundamental para manter a Cristiane viva. A gravidade foi tanta que os médicos tomaram uma decisão delicada: abrir o crânio da Cristiane para controlar o sangramento. Fizeram sugaram tudo, eles perceberam que já tinha um hematoma bem forte no lobo frontal direito. Eles tiraram um quarto do lobo frontal direito. Eu perdi memória imediata, controle das emoções, toda a parte atenção, foco, toda a parte cognitiva ficou bem afetada. No começo, ela também não conseguia ter o controle do corpo. Por isso, além de acompanhamento cardíaco, neurológico e psicológico, a Cristiane precisou de muita fisioterapia e de remédios para equilibrar as emoções e controlar a hipertensão, que pode ser uma das causas de rompimento do aneurisma. E foi mais ou menos um período de 2 anos até eu rever, me recolocar na minha própria vida, sabe? Porque às vezes eu até nem me sinto que estou 100% onde eu estava. No último mês, depois de alguns exames de rotina, a Cristiane descobriu outro aneurisma. Dessa vez, há tempo de impedir um novo sangramento. Ela precisou fazer uma angioplastia. O procedimento, bem menos invasivo, usa um catéter que entra pela artéria femoral, através da virilha, e instala micromolas de platina na artéria comprometida, impedindo assim o fluxo de sangue que alimenta o aneurisma. A região que foi feita, a recuperação, em uma semana praticamente eu já estava 100%. Que bom. E eu estou 1000%. E essa vida é tão boa, tão maravilhosa, que a gente não pode deixar ela passar assim. Impressionante a história da Cristiane, né? Obrigada, viu, Cristiane, pelo seu depoimento. Ficamos emocionados aqui. Vamos entender um pouquinho, doutora Michel, como é que se forma um aneurisma, né? Quem são as pessoas que têm mais predisposição? A gente vai falar daqui a pouco, mas antes de tudo, vamos entender a anatomia da história, né? Temos aqui um vaso. O sangue está percorrendo ele. E onde que está o aneurisma aqui que a gente está vendo? Então, os aneurismas mais comuns são os aneurismas saculares, né? Eles normalmente se formam nas bifurcações arteriais, que são zonas de maior impacto do sangue, maior pressão nessa região. Ou seja, como se fosse uma estrada, tem uma bifurcação. Exatamente. E aí, naquele momento em que o sangue se divide, é na É bifurcação. um processo lento que se forma lentamente, ele vai crescendo até se for constituir completamente. E por que aqui ele está acontecendo? É isso que a gente está vendo aqui? Aqui nós temos um aneurisma sacular, né, uma representação, como se fosse uma bifurcação, uma origem de um outro vaso. Aqui temos um outro. E são sempre nas bifurcações. Mas é por uma fragilidade desse vaso? É uma fragilidade constitucional do vaso e alguns fatores de risco que aumentam o estresse nessa parede. Né? Por exemplo, a hipertensão, o tabagismo e algumas síndromes genéticas também que destroem a parede do vaso. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Quer falar com a gente? Quem? Deixa eu ver. Vamos ver a pergunta de quem é. Da Caroline. Dor de cabeça recorrente e esquecimento são sinais de aneurisma? Qual exame pode diagnosticar? Bom, primeiro perguntar então se dá algum sinal. Ela está falando de dor de cabeça e de esquecimento. A pessoa pode ter isso e não sentir nada, por exemplo?
Olha, o aneurisma é uma doença silenciosa. Dor de cabeça recorrente não é um sintoma de aneurisma, não se deve alardear a população com isso. É uma doença que sim, já se mostra com a hemorragia. Raramente ele dá sinais antes de romper. A dor de cabeça raramente é associada ao aneurisma. E ela perguntou do exame? Para se diagnosticar aneurisma, exames não invasivos, existe a angiotomografia e existe a angiorressonância, né? E como exame invasivo, que é só em casos muito específicos que deve se indicar, a angiografia por cateterismo femoral. O senhor falou que depois dá sintomas na hora da hemorragia. Vamos mostrar aqui a hemorragia para as pessoas entenderem que a hemorragia não precisa ser de um volume muito grande de sangue, né? Não. A gente viu aquela bolinha ali, que o senhor chamou de sacular, é pequenininho. É pequeno. Ali dentro tem o quê? Mais ou menos uns 5 ml de sangue? Dentro do aneurisma, muito menos, muito menos. O aneurisma, normalmente, eles têm menos de 10 milímetros. Então, o volume que cabe no aneurisma é muito pequeno. O extravasamento do sangue do aneurisma para o cérebro é tolerado em pequena monta, né? Hemorragias maiores que 50 ml, como provavelmente a Cristiane teve, necessitam de drenagem, de remoção cirúrgica, senão não há espaço. O paciente entra num regime de hipertensão intracraniana, é uma emergência com risco de vida. Entendi, porque isso aqui está ocupando um volume, esse cérebro. Tem uma caixa fechando ele aqui, começa a fazer uma pressão dentro dessa caixa. Isso, a caixa craniana ela é fechada, nós temos ali o conteúdo de cérebro, líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, e os vasos, o volume sanguíneo. Qualquer aumento de um dos 3 compartimentos vai gerar uma hipertensão dentro do crânio.